aqui que reconheço, mas daqueles que não reconheço, mas que certamente têm uma longa trajetória. Mais uma vez, obrigado pela confiança e parabéns pela caminhada. Um detalhe importante, eu tenho quantos minutos? Isso é importante. Para mim é demais importante. 20 minutos. Para a introdução e depois mais quanto tempo para o restante da... O bate-papo depois, aí a gente vai negociando. Entendi. Eu queria dizer que vocês são extremamente generosos, né, com ao distribuir tempo, vocês são extremamente generosos. Estou impressionado. O convite era para falarmos sobre o Grito dos Excluídos e das Excluídas, que está na sua 26ª edição, com o tema Basta de Miséria, Preconceito e Repressão, queremos trabalho, terra, teto e participação, com o lema de sempre, né, a vida em primeiro lugar. E eu sugeri ao Leandro, quando ele me procurou, que incluíssemos, também a falha é minha, né? Deveria ter ficado só com o grito, de repente daria tempo, os 20 minutos, que incluíssemos nessa temática o tema da 6ª Semana Social Brasileira. E por que incluir? Ora, faltam 15 dias para o grito. Tudo aquilo que nós formos conversar hoje, que formos tratar hoje, para o grito desse ano, não terá muito efeito prático. Não é? A 6ª Semana Social Brasileira não, ela está começando. E ela se estenderá até 2022. Esse é um primeiro motivo. Segundo motivo é que o grito é filho da Semana Social Brasileira, mais precisamente da 2ª Semana Social Brasileira. Se bem que eu gosto de lembrar que o grito é filho da Semana Social Brasileira com a campanha da fraternidade. O casamento da Semana Social Brasileira com a campanha da fraternidade gerou o Grito dos Excluídos. Que bom, não é? Não há dúvida, Grito dos Excluídos e Semana Social Brasileira, em que pese ter ampla participação dos movimentos sociais Brasil afora, não no Rio de Janeiro, o Grito pelo menos. O Grito e a Semana são frutos, são oriundos da Igreja Católica no Brasil. Que bom. Eu lembro do Frei Beto no encontro no Rio, 5, 6 anos atrás, não lembro direito. Ele dizia que nós tínhamos na Igreja do Brasil 3 momentos, 3 eventos, 3 que seria muito interessante para se debruçar sobre ele. Primeiro, todo ano, campanha da fraternidade. Segundo, todo ano, Grito dos Excluídos. E terceiro, determinados momentos, a Semana Social Brasileira. Frei Beto lembrava isso para dizer que esses momentos são momentos riquíssimos da nossa vida, das nossas opções sociotransformadoras. Naquela ocasião, nem o Papa ainda era o Papa Francisco, não lembro mais se era ou se não era, ainda não existia um 4º momento na nossa vida de igreja, que é o Dia Mundial dos Pobres. Esse ano, na sua 4ª edição. Tem uma certa controvérsia, há algumas dificuldades ainda. Uma paróquia vizinha aqui, no Dia Mundial dos Pobres, faz um café da manhã para as pessoas em situação de rua e acha que com isso está atendendo o chamado do Papa. Tem problemas, mas sem dúvida alguma que o Dia Mundial dos Pobres, sim, que eu não vou citar aqui todos os temas da semana, do Dia Mundial dos Pobres, mas certamente ele se encaixa aí nesses eventos, nessas atividades que a Igreja promove. É interessante lembrar o seguinte, o Grito dos Excluídos e Excluídas no Rio de Janeiro não tem participação da Igreja. Eu me refiro à Igreja do Rio. Não tem participação da Igreja. Nunca teve. Nunca teve. Por motivos que nós conhecemos. Mas, historicamente, não teve. O Grito dos Excluídos, eu sei porque participo da articulação nacional, no único lugar no Brasil inteiro que o Grito dos Excluídos é organizado exclusivamente pelos movimentos sociais é no Rio de Janeiro. Isso não quer dizer que nós, vários de nós aqui, né, não participemos do Grito. Participamos, mas a Igreja não participa organizadamente. Né? É curioso isso, porque no Brasil inteiro, quem realiza o Grito é a Igreja, junto com os movimentos. Assim como a Semana Social Brasileira.
A Semana Social Brasileira, na sua 6ª edição, no Brasil inteiro, é puxada pela CNBB, é puxada pela Igreja e tem a participação dos movimentos sociais. A 5ª semana, só para dar um exemplo, né, que nós realizamos, que bom que realizamos. Tânia está aqui presente, não me deixa mentir, com enorme apoio do Manangão, responsável pela ação social da Igreja no Rio de Janeiro. Só não teve a participação dos movimentos sociais porque temos enorme dificuldade de diálogo no Rio de Janeiro entre os movimentos sociais e a Igreja, e sabemos por quê. Mas não adianta ficar chorando. Eu não gosto das choradeiras que muitas vezes a gente faz, sabe? Ah, como é que era bom, ah, como era bom, sabe? Ah, podia ser assim, e o tempo vai passando e não realizamos o que precisa ser realizado. De qualquer forma, Grito de Semana e Campanha da Fraternidade são amparados pela doutrina social da Igreja, são amparados pela Sagrada Escritura e têm, nas pastorais sociais, enorme apoio. A primeira Semana Social Brasileira aconteceu em 1991. Nós estávamos comemorando o 100º ano da Rerum Novarum. Rerum Novarum é de 1891, Leão XIII, né? E falava naquela ocasião sobre o mundo do trabalho. Semana Social Brasileira existe na França e na Itália. Na França já comemorou a 100ª. Nós estamos na 6ª. Em 1991, o Grito dos Excluídos, a Semana Social Brasileira tinha como tema o mundo do trabalho, desafio e perspectivas. E a campanha da fraternidade era a fraternidade e o mundo do trabalho. Qual era o contexto? 1991, contexto de inovações tecnológicas no mundo do trabalho, contexto de abertura nos processos de importação no governo Collor, por aí afora. O grito aconteceu em apenas pouco tempo, foi só novembro de 1990, a semana apenas 91, né, apenas novembro de 91, mas o resultado foi muito interessante. Como o resultado foi interessante, 2 anos depois, em 93, realizamos a 2ª Semana Social Brasileira. Aí já uma semana de 93 a 94. Antes disso, a semana não é uma semana, a semana não é um evento, a semana é um processo. A semana é um processo que tem durado, que tem levado 3 anos. São 3 anos de enormes participações, de debates intensos pelo Brasil afora, e que cada um e cada uma de nós devemos envolver nesse processo. Já a 2ª Semana Social Brasileira foi de 93 a 94. O tema era Brasil, alternativas e protagonistas. Os temas são sempre muito interessantes. Vivíamos no governo Itamar, 93, lembra? O impeachment do Collor foi em 92. O contexto era governo Itamar, Plano Real em 94. O que teve de legado? O grande legado da 2ª Semana Social Brasileira foi o Grito dos Excluídos. Por quê? Na avaliação que fizemos da Semana Social Brasileira, no ano seguinte, em 95, o tema da campanha da fraternidade era a fraternidade e os excluídos. Lembrem-se, campanha da fraternidade no começo do ano, a fraternidade e os excluídos. Então, como atividade concreta, nós realizamos, em 7 de setembro, o primeiro Grito dos Excluídos e Excluídas. E por que 7 de setembro? Para dizer que não há independência alguma. Estamos longe de ser um país independente. O conjunto de excluídos e excluídos que nós vivemos nos leva a entender com clareza que não tem independência. Então, o primeiro grito foi em 95, no rastro da 2ª Semana Social Brasileira. A 3ª Semana Social Brasileira foi de 97 a 99. 97 a 99, belíssimo encontros em preparação para o 3º milênio. Belíssimo. Então, a 3ª Semana Social Brasileira tinha como tema o resgate das dívidas sociais, justiça e solidariedade na construção de uma sociedade democrática. Como nós perdemos oportunidades, por exemplo, de fazer este grande debate naquela ocasião. A preparação para o 3º milênio, que tinha na perspectiva do ano jubilar, aquele ano de perdão das dívidas, só para lembrar lá em Levítico 25, não é? O sábado é o 7º dia, é o dia de descanso. O livro do Levítico nos conta que o 7º ano era um ano de repouso da terra.
A terra não deveria ser trabalhada, deveria descansar no 7º ano. Por 6 anos colheríamos e no 7º ano a terra, os animais e os trabalhadores descansariam. E 7 vezes 7, ou seja, depois de 7 anos sabáticos, nos 50 anos, então, 7 vezes 7, 49, haveria o ano jubilar, o ano em que haveria o perdão das dívidas. E aí não dá tempo de fazer a leitura aqui no Levítico, é belíssimo, belíssimo, imagino que a maioria, se não todos, conhecem. Então, a terceira Semana Social Brasileira, casada com o jubileu, casado com o projeto rumo ao 3º milênio, falava da reparação, do perdão da dívida. É aí que surgiu o jubileu da Rede Jubileu Sul. É aí que nós realizamos os plebiscitos da ALCA, da dívida externa e por aí afora. A 4ª Semana Social Brasileira, eu estou aqui de olho no relógio, a 4ª Semana Social Brasileira acontece de 2003 a 2005. Observa que aí nós já estamos no governo Lula, 2003, início do governo Lula. E aí a Semana Social Brasileira reflete aquela expectativa que tínhamos, o Brasil inteiro tinha, no início de 2003, das transformações que nós esperávamos, e parte delas aconteceram. Não é? Mutirão por um Novo Brasil era o tema da 4ª Semana Social Brasileira. Articulação das forças sociais para a construção do Brasil que queremos. Articulação das forças sociais para a construção do Brasil que queremos. É a marca da Semana Social Brasileira. A articulação do povo, a articulação das redes, a articulação das pastorais, a articulação dos movimentos sociais para as transformações necessárias. Um dos grandes legados da 4ª Semana Social Brasileira foi o Fórum de Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental, que ainda hoje existe. A 5ª Semana Social Brasileira, depois eu volto para fazer a correlação com o grito, tá? A 5ª Semana Social Brasileira foi de 2011 a 2013. Nessa, certamente, algumas pessoas aqui participaram, né? Foi agora, 2011 a 2013. Observa, nós estamos no primeiro governo da Dilma, mas nós já estamos sofrendo um momento de crise da democracia representativa, que culmina com 2013, que não é motivo da nossa reflexão. E aí, qual foi o tema da Semana Social Brasileira, a 5ª Semana Social Brasileira? Um novo Estado, caminho para uma nova sociedade do bem viver. A Semana Social Brasileira publiciza a ideia do bem viver ao longo dos 3 anos, de 2011 a 2013. Não é? Observa que em 2010 nós tínhamos tido um documento que não encantou muita gente. Aliás, os documentos da CNBB, muitos deles belíssimos, não encantam. Na maioria das vezes eles ficam na prateleira. Na maioria das vezes católicos e católicas não leem o documento. Esse documento, o documento 91, por uma reforma do Estado com participação democrática de 2010, é belíssimo, belíssimo, profundo, profundo. E desemboca em 2011 na Semana Social Brasileira, que propõe, então, um novo Estado. Né? Várias coisas, a reforma política, a campanha imensa que fizemos da reforma política é um legado, e agora a 6ª Semana Social Brasileira, mutirão pela vida por terra, teto e trabalho. Terra, teto e trabalho está na fala do Papa Francisco em 2014, no encontro com os movimentos populares, em Roma. Em 2015, na Bolívia, ele repete. Em 2016, de novo em Roma, no Vaticano, ele volta a falar de terra, teto e trabalho. Olha o que o Papa Francisco fala no primeiro encontro, em 2014. Esse encontro, diz ele, esse encontro nosso responde a um anseio muito concreto, algo que qualquer pai, qualquer mãe quer para seus filhos. Um anseio que deveria estar ao alcance de todos, mas que hoje vejo com tristeza cada vez mais longe da maioria. Terra, teto e trabalho.
E aí olha o que o Papa Francisco fala lá em 2014 dos movimentos populares. É estranho, mas se eu falo disso para alguns, significa que o Papa é comunista, diz o Papa Francisco em 2014. Terra, teto e trabalho. Ora, o grito dos excluídos ele está sempre ligado à campanha da fraternidade. A relação é sempre muito grande. Por isso, esse ano, o grito dos excluídos tem como tema, como falamos na abertura, tem como tema um tema ligado, não é, à Semana Social Brasileira. Basta de miséria, preconceito e repressão. Queremos trabalho, terra, teto e participação. Exatamente como a Semana Social Brasileira. E por que isso? Porque esta relação existe sempre. Quer ver só? Eu tive o cuidado, numa outra apresentação, de fazer um levantamento, se vocês me permitem. Olha que interessante como é que isso se dá. Em 2000, no ano de 2000, que nós tivemos a primeira campanha da Fraternidade Ecumênica, era Dignidade Humana e Paz. O grito dos excluídos era progresso e vida, pátria sem dívidas. Por quê? Porque dialogava com a Semana Social Brasileira. Olha aqui, no caso de 2003, 2004 e 2005, o grito dos excluídos dialoga com a Semana Social Brasileira. Tire as mãos, Brasil é nosso chão. Brasil, mudança para valer, o povo faz acontecer. Brasil, em nossas mãos, a mudança. Sempre nessa perspectiva. Sempre ligado ou à campanha da fraternidade ou à Semana Social Brasileira. No caso, por exemplo, tem algumas curiosidades. Em 2013, a campanha da fraternidade era sobre juventude. Acho que ninguém aqui é muito jovem o suficiente para... Talvez naquela ocasião, 2013, não sei, 7 anos atrás, poderia ser que alguém tivesse empenhadíssimo. Não o Ari, que eu estou olhando ali. Mas, em 2013, a campanha da fraternidade era sobre juventude. Fraternidade e juventude. E o grito dos excluídos? Juventude que ousa lutar, constrói o projeto popular. Detalhe, no Rio de Janeiro, fruto das brigas internas, que sempre temos, Daniel é bom nisso, o grito dos excluídos foi juventude que ousa lutar, constrói o poder popular, já que constrói o projeto popular, lembra PT. E aí, como a maioria que articula o grito naquela ocasião não era do PT, então tirou projeto popular e partiu para poder popular. O que nós já realizamos em relação ao grito? Primeiro, tem aqui 4 minutinhos. Primeiro, de novo, o grito não é uma articulação. O grito não é um movimento. O grito não é uma organização. O grito não é uma rede. O grito é somente um processo. O grito também não é um evento que acontece no dia 7 de setembro, ainda que no Rio de Janeiro seja assim. Porque no Rio de Janeiro tudo é ruim. Tudo é ruim. Tudo é ruim no Rio de Janeiro. Não é? No Rio de Janeiro, o grito dos excluídos acontece apenas no dia 7 de setembro. No Brasil inteiro, não. Há um enorme processo de preparação, aquilo que nós chamamos de pré-grito. E o grito, então, é um processo. É um processo que possibilita organizações diversas a pensar aquele lema. Não tem uma coordenação centralizada. A coordenação pensa apenas o lema e o cartaz, e cada um desenvolve do jeito que pode. No Rio de Janeiro, como eu falei, é uma atividade que acontece organizada pelos movimentos sociais, e tem um detalhe muito interessante. É a única atividade no Rio de Janeiro que acontece num único espaço, num único momento. 1º de maio é comum acontecer 2 ou 3. 8 de março, Dia Internacional da Mulher, é comum acontecer 2 ou 3. O grito dos excluídos e excluídas, não. Ainda que não tenha igreja, nós conseguimos, ao longo de todos os anos, ter um único evento organizado por todos e todas. Isso é positivo. Nós já tivemos 2 plenárias. Devo lembrar, dia 26 agora tem mais uma plenária de organização do grito. A ideia esse ano é que a gente
realize atividade no dia 5, que é um sábado, e no dia 7, que é uma segunda-feira, é feriado, atividades nos seus locais de moradia, de vivência, não é? Nós não teremos um ato centralizado, porque, inclusive, não haverá parada militar esse ano, então não faz sentido nenhum irmos para o centro da cidade para fazer o ato, mas teremos atos descentralizados no sábado, dia 5 e no dia 7. Em relação à Semana Social Brasileira, o que nós já realizamos? Fizemos já uma reunião do Leste 1 envolvendo diversas dioceses. Amanhã faremos um outro encontro, e aí da Arquidiocese do Rio de Janeiro, mas é aberta para as outras dioceses, outros integrantes das outras dioceses participarão, não é? E estamos articulando um encontro dos movimentos sociais para pensar a Semana Social Brasileira. Bom, só para, então, 20 minutos certinho, para não passar do tempo muito, algumas curiosidades. O primeiro grito dos excluídos era a vida em primeiro lugar. A partir de 2008, de 2008 para cá, a vida em primeiro lugar virou o lema. Essa minha camiseta de 2012, ela virou um lema. Então, todos os anos, a vida em primeiro lugar é o lema do Grito dos Excluídos. O tema muda, o lema não. Uma primeira curiosidade. A outra curiosidade é essa de 2013, já comentei. Uma outra curiosidade sobre campanha da fraternidade. Nós vamos realizar, ano que vem, a nossa 5ª campanha da fraternidade ecumênica. Não é? É a nossa 5ª campanha da fraternidade ecumênica. Fraternidade, diálogo, compromisso de amor. Para finalizar, eu penso que a Semana Social Brasileira e o Grito dos Excluídos com muita dificuldade. Nós não conseguiríamos reverter isso nos próximos anos. A nossa expectativa era, esse ano, tentar fazer algo nessa natureza, mas nós não conseguiremos. Mas a nossa expectativa em relação à Semana Social Brasileira é muito grande. Nós temos conversado muito com gente de todas as dioceses, das 10 dioceses do nosso regional. Eu estou na coordenação ampliada da Semana Social Brasileira, porque participei da 5ª, e estamos animados e animadas, né? Acho que a gente deveria se debruçar sobre essa questão: terra, teto e trabalho. E os eixos de diálogo com terra, teto e trabalho democracia, soberania e economia. Não sei se vocês já trataram desses temas, talvez fosse o caso de convidar mais à frente alguém que pudesse se debruçar sobre os eixos da Semana Social Brasileira: democracia, economia e soberania. Corri o máximo que pude aqui, passei 2 minutos, peço desculpas por esses 2 minutos a mais no tempo. Obrigado. Tem que pedir desculpa de nada. Que isso. Ótimo, muito bom ouvir você sempre, Tobias. Nós, então, fazemos também agora, como é de praxe, mais um minutinho para a gente absorver melhor individualmente aí a fala do Tobias. Essa prática, Tobias, de a gente dar uma paradinha sempre, ela é tirada da intenção do Papa Francisco, que lá no Sínodo Panamazônico, ele acabou atribuindo essa prática lá durante a realização do Sínodo. Sempre que havia uma palavra, uma fala, ele convidava a todos para que ficassem um pouco em silêncio. Então, ficamos em silêncio para acolher um pouco a fala do Tobias, e logo em seguida as inscrições estão abertas para as ponderações, colocações, dúvidas, questionamentos que cada um queira fazer.
Peço que vocês, quem queira falar, levante a mão ou se inscreva lá no chat, tá bom? E tentar substituir aqui. Eu sei que não dá para fazer essa altura. A ausência do Reinaldinho. Você que nunca foi convidado, nem sequer chegou perto da mesa onde se sentam homens importantes, ou gente que o dinheiro projetou. Você que não conhece as etiquetas, certamente não acertaria com que colher ou garfo comeria. Pode chegar que a festa começou. Quem quiser que venha partilhar da festa, temos pão e vinho para a cidade inteira. Engole um pedacinho para todo mundo, a mesma quantidade para cada qual. E se por acaso não foi convidado, a culpa não será de quem é festejado, pois ele já falou que todo mundo pode, mandou que fosse aberta a porta principal. Tudo que porém o festejado pede é que todo aquele que vier à festa traga por favor consigo mais um coração amigo. Traga por favor consigo mais um coração amigo. Está aberta aí as salas, microfones abertos. Eu quero aproveitar, eu quero fazer a primeira pergunta, Tobias. Desde que a gente iniciou o diálogo para nosso dia hoje aqui, eu fui ler um pouquinho o site da Sexta Semana e acho que fica sempre uma dúvida para muita gente quando é a Semana Social, quando ela acontece. Porque esse nome semana dá para a gente uma dimensão muito limitada, né? A primeira impressão é essa, é algo pontual, mas na verdade não é. Você pode explicar um pouquinho isso para a gente? Primeira pergunta do Leandro, mas acho que pode aguardar um pouquinho. Parece que a Eufrásia também queria falar, né, Eufrásia? Querida. Bem rápido mesmo, queria cumprimentar o Tobias pelas reflexões excelentes para nós todos, né? E quando também, você for falar, vale para a Eufrásia e para todo mundo, quando for falar que achar que o Tobias não conhece, se apresenta também, porque assim o Tobias conecta. Acho que a Eufrásia eu sei que ele já conhece, só para lembrar para os próximos. Sim, eu estou aqui desde o início, né, desse grupo tão querido. Eu sou defensora pública do Estado do Rio e trabalho com defesa de direitos de crianças e adolescentes. É uma alegria ouvir o Tobias. Eu queria lembrar também, assim como o Papa Francisco, né, que é chamado de comunista, eu lembro muito também do Dom Helder Câmara, que ele falava, né, quando ele dava pão aos pobres, todos chamavam de santo, mas quando ele questionava, né, por que eles seriam pobres, o porquê da pobreza, aí ele era chamado de comunista. Então, hoje a gente vive muito essa questão, né, de lutar pela igualdade, enfim, ser taxado de comunista, como também se isso fosse uma coisa ruim, né? Outro dia a gente participou de uma reunião com o Flávio Dino e ele estava falando de algumas questões, assim, tanto da igreja como da questão do socialismo mesmo, e a má compreensão, né, de algumas coisas que acontecem ao longo da história, e de quanto ninguém questiona o capitalismo, né, que serve para
enriquecer alguns e cada dia mais aumenta a desigualdade e a gente está nessa situação aí tão lamentável. Então, só para a gente refletir um pouco e agradecer muito o Tobias por essas palavras. Eu vou ter que sair daqui a pouco, porque eu tenho um aniversário que começou às 6 horas, da Cacá Nascimento, que está fazendo 13 anos, aí vai estar tendo um evento virtual, né? Porque nessas épocas não dá para a gente se reunir ainda. Mas quero já deixar um abraço para todos também e agradecer. Jorge? Bom, né? Primeiro, olha, comentar que linda música, Raymond. É do Frei Minga, dominicano, que faleceu esses dias, que lembra muito o estilo do Frei Minga. Essa música, sabe de quem é? É do Padre Zezinho. Olha só que preciosidade, né? Ela é linda, conhecida. linda. Frei Minga é um frade dominicano da região centro-oeste que fez sua Páscoa também essa semana, autor de composições belíssimas, né? O Lamento Nativo, talvez seja a mais conhecida delas. Conhecidíssimo. Antes de comentar a fala do Tobias, muito boa, por sinal também, né? Cheia de memória, né? A gente vai ficando velho, né, Tobias? Vai ficando com memória, com história para contar, né? Só, não sei se a Eufrásia está aí, eu queria dizer uma coisinha para a Eufrásia, mas acho que ela já foi. Depois eu falo com ela. Tá aí ainda. Estou aqui ainda. Eufrásia, eu sou amigo da Simone Estrelita, que é defensora pública, foi no Dundee. A Simone Estrelita é ótima, eu chamo ela de super estrela, porque ela é grandona, né? Sim, a Simone foi do meu grupo. Eu e Simone fomos do mesmo grupo de jovens. Ela, inclusive, tocou no meu casamento. Você pode trazê-la para essa rede, que ela é muito próxima e muito aberta. Vou convidar, sim. Né? Ô, Tobias, você falou no começo aí das questões com a igreja, e você está muito certo quando fala que às vezes há uma choradeira, né, um lamentar de muros. Né? Eu acho que agora o lamentar é em escala nacional, né? Porque o Rio de Janeiro foi laboratório de ensaio para a experiência que se opera hoje em escala nacional. Né? O que se passou com a PJ na nossa geração, hoje a PJ vive em várias dioceses brasileiras. Né? Mas eu só queria lembrar que a não participação da igreja do Rio de Janeiro no Gritos Excluídos tem a ver com um evento que a igreja, eu não sei se estrategicamente fez isso, né? Que a igreja organiza todos os anos na semana anterior, que é a grande romaria da diocese, para a Aparecida do Norte, que mobiliza todas as paróquias exatamente uma semana antes do Grito dos Excluídos. Então, como o grito é no dia 7 de setembro, eu acredito que a romaria seja no próximo final de semana. Tá? E aí é um meio também de desmobilizar, né, o povo católico da participação desse evento de igreja. Eu não sei há quantos anos existe essa romaria da arquidiocese, mas eu, desconfiado que sou com as coisas dessa diocese, acho que esse evento foi criado exatamente para evitar a maior participação, maior mobilização em torno do Grito dos Excluídos. Só queria deixar isso registrado. Né? Tobias, como é que está aí as articulações com o Movimento Nacional Fé e Política? Como é que você vê essa possibilidade de parcerias? Eu falo isso porque a gente tem conversado muito na Coordenação Nacional Ampliada sobre a Semana Social Brasileira, né? E quero saber se, a partir da coordenação nacional que você faz parte, se tem alguma previsão de articulação com o Movimento Nacional Fé e Política. E eu acho que é através do Movimento Nacional Fé e Política, das iniciativas de fé e política, que esse grupo pode também se apresentar e se inserir nessa articulação da Semana Social Brasileira aqui no Rio de Janeiro. Ótimo. Vamos ouvir a Ângela? Eu primeiro gostaria de dizer o seguinte, Tobias, que espetáculo. Você realmente teve uma fala abençoada. Eu não te conhecia. Eu sou a Ângela, sou professora, aposentada, e trabalho aí em várias pastorais. Mas eu queria te dizer uma coisa, o seguinte, que pena que eu já passei dos 40 e te conheci hoje, porque você é um espetáculo, cara. Eu gostaria, essa dinâmica que você fez, fazendo a memória, como disse o Jorginho, de campanha da fraternidade, Grito dos Excluídos, Semana Social Brasileira, foi de uma lucidez incrível. Então, eu quero te agradecer, porque para mim harmonizou muito, né, poder fazer essa caminhada. Então, eu quero te agradecer muito. E também não quero entrar na choradeira, mas eu acho que a gente precisa partir dos nossos pequenos grupos de pastoral para poder estarmos sempre abertos a dialogar com os grupos que estão atuando, né, no Grito dos Excluídos, na Semana Social Brasileira, né, e que a gente possa fazer esse link entre os três. Então, eu quero dizer, olhando com carinho para o Leandro, traz o Tobias outra vez. Gláucia?
Bom, boa noite, Tobias, boa noite, pessoal, novamente, né? A sua fala, de fato, foi muito esclarecedora, muito legal te ouvir, eu agradeço. Eu quero saber, você fala do problema do Rio de Janeiro. A gente sabe que esse é um problema histórico, né? Duas coisas. A primeira, como é que está a situação, toda essa articulação nas dioceses que estão ao redor do Rio, né? O Regional Leste 1, mas em especial as dioceses da Baixada Fluminense. Como é que está essa organização? Você acha que está num processo mais avançado ou não? Eu sou professora da rede estadual, trabalho na escola em Nilópolis, e eu sei que lá eles têm um diálogo legal sobre essas questões, mas eu estou afastada, né? Estamos todos, né, muito afastados, então eu gostaria de saber. A outra coisa, existem sinais aqui no Rio de mudança no momento? Se existem sinais, quais? É isso. Desde já te agradeço. Vamos ouvir o Daniel, depois passamos para o Tobias. Tem mais gente inscrita, pelo jeito, né, Daniel? Primeiro dizer em minha defesa que eu não estava sozinho na questão, tanto que foi São Paulo. Vai, Daniel. Foi a maioria que decidiu, né? O Tobias e eu temos algumas divergências bem acirradas e tratamos elas com certo sarcasmo múltiplo, tanto ele para mim quanto de mim para ele. A segunda questão, a gente fala desse problema da história, do histórico da Diocese do Rio de Janeiro não ter participação do grito, não ter participação em outras atividades. Mas eu acho que tem algumas pastorais também que a gente, aí é uma autocrítica, Seus investimentos merecem ser de cuidados. quem participa da construção do grito há alguns anos, tem algumas pastorais específicas que topariam o desafio de ajudar na construção, né? Eu falo hoje, conhecendo a pastoral afro do jeito que eu conheço, que eu faço parte, os círculos bíblicos, a pastoral do trabalhador, teria umas 5 ou 6 pastorais que topariam construir de alguma forma, né? Com todas as dificuldades que nós temos, a pastoral afro participa todo ano, por exemplo, da Marcha das Mulheres Negras, contrariando aí o senso comum de que os católicos do Rio não participam desses espaços, né? Seria mais ou menos essa provocação ao Tobias, não só ao Tobias, mas ao conjunto do coletivo, né? Antes de repassar para você, tem mais uma inscrição. A Tânia quer falar, querida. Boa noite. Tobias, foi sensacional a tua participação e esse esclarecimento sobre a Semana Social Brasileira. Até a gente já participou de uma atividade junta, né? Sobre a questão, eu queria só lembrar um pouquinho a questão do Dia dos Excluídos, né? O Grito dos Excluídos. A gente, na época, a gente não deixa de ser pastoral, mesmo que a gente migre para outra, aquela de origem é a nossa história, né? Eu iniciei a minha história na igreja, a minha militância política através da pastoral operária. E nós sempre, como pastoral operária, que é que se chama na Diocese do Rio, pastoral do trabalhador, nós sempre participamos da Romaria dos Trabalhadores, que ela é antes do grito, né? A gente, mesmo a Diocese, tendo a sua Romaria oficial um final de semana antes, nós, como pastoral do trabalhador, até hoje, a galera ainda vai a 7 de setembro, né?
um momento, é uma resistência? É uma resistência. É um momento, nós como pastoral do trabalhador, ou pastoral operária, não importa, nós nunca fomos proibidos de ir, né? Eu acho que isso é uma presença, mesmo que a gente não tenha no Rio de Janeiro, na Diocese do Rio, o trabalho como no Grito dos Excluídos, mas a gente vai gritar lá em Aparecida, querendo ou não, o grito é feito, né? Eu queria trazer isso e dizer para vocês o seguinte: nós, os grupos, as pastorais sociais, elas são resistentes. Para todo esse universo de coisas que a gente vive, não só na Diocese do Rio, mas em outras dioceses também, que é uma resistência. Hoje, a questão, acho que foi o Jorge que falou, que a pastoral da juventude inaugura no Rio uma nova forma. Entendeu? Mas a gente ainda se mantém resistente, porque a gente está lá junto. E a vinda mais uma vez, como se trabalhar a questão da Semana Social Brasileira no Rio de Janeiro, a gente vai ter que aprender. Nós vamos ter que fazer caminhando. Não adianta, sabe? Eu acho que a resistência ela se faz a partir do momento em que a gente tem coragem de dizer, olha, a gente está aqui, a gente faz e a gente segue. Então, Tobias, eu achei fundamental a tua posição, você ter colocado essa caminhada da Semana Social Brasileira, mas eu também queria pontuar isso, né? E que a gente nunca deixou de ir à Aparecida no dia 7 de setembro. Ela tem a gente como trabalhador, a gente vai 7 de setembro. E a Diocese tem lá seu dia, mas a Diocese, a Pastoral Trabalhador e Pastoral Operária, que é a mesma coisa no Rio de Janeiro, nunca deixou de ir. Até hoje a galera vai e faz lá, participa da liturgia, como Diocese do Rio, como Pastoral do Rio. Ok? É o momento da resistência. Isso. Voltando para o Tobias. Não se prenda ao tempo, Tobias. Tá. Eu vou medir as palavras por dois motivos. Primeiro, porque não é justo escandalizar os irmãos. Nós sabemos, se não todos, a maioria desse grupo sabe que se nós expressássemos claramente tudo aquilo que a gente pensa ou conhece de muitas das coisas da nossa igreja santa e pecadora, nós expulsaríamos parte significativa dos leigos e leigas que nela estão. O segundo motivo é que eu não quero decepcionar a Ângela, que foi tão carinhosa comigo. Então, eu medirei também as palavras para não, ao final do encontro, a Ângela... não mudar de ideia. Exato. Quem sabe pedir ao Leandro o meu telefone para a gente trocar figurinhas e não dizer assim, por que você chamou esse arrogante, esse cara? Se bem que, ainda que eu falasse tudo o que penso, eu não seria tão rigoroso como Jesus Cristo expulsando os vendilhões do templo. Eu não seria tão rigoroso como Maria dizendo que tem que despedir os ricos de mãos vazias. O Papa Francisco, quando ataca o capitalismo, ele fala do Deus dinheiro, não cita a palavra capitalismo, e ele é mais conciliador do que Maria. Porque Maria diz que tem que despedir os ricos de mãos vazias, né? Mas ainda assim eu serei cuidadoso. Leandro, eu acho que deveria ter um outro nome. Semana, realmente, semana vai de vai de segunda a sexta, ou de segunda a domingo, não é? Uma semana... O nome é esse porque é herdado da França e da Itália, mas é uma semana de 3 anos. Quando é que ela foi aprovada? E aí não há dúvida, a Semana Social Brasileira é organizada e puxada pela CNBB, pelas pastorais sociais, pela Comissão Episcopal Sociotransformadora.
com o apoio do MST, da Rede Jubileu, blá, 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 mas é a CNBB que puxa. Tanto assim que ela foi aprovada na 57ª Assembleia dos Bispos, ocorrida no ano passado. Quem aprovou a Semana Social Brasileira foi a Assembleia dos Bispos em maio do ano passado. Para começar quando? Para começar na 58ª Assembleia dos Bispos esse ano. Então, a ideia é que a Semana Social Brasileira, com esse nome, Semana, iria começar na Assembleia dos Bispos desse ano, que não teve por conta da pandemia. Imagina aquele monte de velhinho junto. Eu falo para o Dom Luciano, né, que é um monte de velhinho, ele fica rindo. Ele diz que não tem alguns que não são tão velhinhos. Dom Luciano, o nosso emérito de Nova Iguaçu. Né? A ideia é que ela fosse lançada na Assembleia dos Bispos. Não foi lançada na Assembleia dos Bispos e teve lançamentos, vários lançamentos pela internet. Então, nós já estamos na semana. A semana ela já começou e ela vai até 2022. O encontro final da Semana Social Brasileira, da 6ª semana, será em 2022, ano de eleição. Ano de eleição, inclusive. Não é? Então, quando que é a semana? Ela é esse período todo. Porque ela é um processo, ela não tem um evento. Né? São eventos diversos. E aí, já dialogando com o comentário da Tânia, digo sempre, a 5ª Semana Social Brasileira teve um apoio irrestrito do Manangão. A Tânia sabe a quantidade de vezes que nós nos reunimos lá com ele, teve um apoio irrestrito. O padre Serjão diz o seguinte: nós não fizemos mais porque não fomos capazes e porque deixamos de lado. Mas, inclusive, naquela ocasião, nós organizamos o Fórum das Pastorais Sociais. Mais de uma vez nos encontramos. Não fomos à frente porque não fomos capazes, porque abrimos mão, porque fomos cuidar de outra coisa. Mas a gente chega lá. Então, Leandro, de agora, onde já estamos, até 2022. Alexandre, as duas coisas. Primeiro, grito e romaria também dialoga com a que a Tânia comentou. É verdade. Agora, das contradições da contradição. A Assembleia dos Círculos Bíblicos é no 7 de setembro. Não tem alguma coisa errada nisso, não, povo de Deus? Mas não é o Círculo Bíblico, as SEBs, que é a coisa fantástica que nós temos, que fica ali. Tem um monte ali, ó, do Zé Assessoria. Ó, SEB, SEB, SEB. Mesmo a SEB de 15 anos atrás, com o Padre Lúcio aqui na paróquia aqui vizinha, a Assembleia era no 7 de setembro. Iam para a Romaria? Não. Iam para o Grito dos Excluídos? Não. Mas tem que fazer Assembleia? Tem. E por que não fazia no 15 de novembro? Por que não fazia no 15 de novembro? Então, tem uma choradeira indevida. Ângela, desculpa, eu falei que não ia, mas estou aqui Tem uma choradeira indevida. Indevida. Vai para a Romaria? Vai, é bom que vá. Mas a maioria não vai nem para a Romaria, nem para o Grito. Eu não vou pedir para, entre nós aqui, 44, dizer quem é que vai para a Romaria, para a gente não ficar com vergonha. Porque a maioria dos 40... Ângela, eu acho que você não vai pedir meu telefone para o Leandro. Porque a maioria de nós aqui não vai nem para o Grito nem para a Romaria. Mas depois chora. Depois fica reclamando, porque é gente bom de reclamar. Pois bem, mas não tenho dúvida, a Romaria era um processo... A Romaria tem duas questões. Primeiro, que ela é anterior ao Grito. Segundo, que ela era uma forma do povo, como a Tânia, de que tinha as dificuldades, porque a igreja não organiza o Grito, de ter uma atividade do Grito em São Paulo, lá em Aparecida, sabe? Mas também a maioria não ia para lugar nenhum, e não vai até hoje. O exemplo disso é a Assembleia dos Bispos. Grito Excluído, para mim, é um horror, porque eu saio correndo do final do Grito, mais ou menos 2 horas da tarde, e corro para a Assembleia. Já fiz isso no Oeste, no Suburbano, na Leopoldina, para participar do final do encontro, inclusive às vezes para falar sobre eleições. Pois bem, primeira coisa, articulação fé e política. Eu tenho problema com o movimento fé e política, tá? Você sabe disso. Porque para mim não é movimento. Para mim é um grupo de pessoas muito bem intencionadas, muito bem esclarecidas, que eu gosto muito de ler todos eles, gosto muito de ouvir todos eles, que se encontram de vez em quando para fazer um encontro de 3 em 3 anos. Isso não é movimento. Movimento que não cria raízes, movimento que não cria grupo, movimento que não faz formação, para mim não é movimento.
mas o Movimento de Fé e Política está junto lá na coordenação nacional da 6ª Semana Social Brasileira e tomara que os movimentos de fé e política, na verdade não é um movimento, os movimentos de fé e política assumam, e aí, Jorge, acho que você é uma das pessoas que poderia encabeçar isso, assumam a 6ª Semana Social Brasileira no Rio de Janeiro. Mas, enquanto movimento, você sabe que eu tenho dificuldade, não é? Por exemplo, quando eu defendia que tivesse coordenação, há quem dissesse, não tem que ter coordenação, a melhor coisa para os mesmos coordenarem é não ter coordenação. Né? Mas eu acho que os movimentos de fé e política deveriam assumir, sim, sabe, a 6ª Semana Social Brasileira. Ângela, querida, ok, eu tenho um material sobre isso, se você quiser eu te mando. Eu fiz o material, inclusive, com os cartazes, tá? Posso te mandar. Um beijo, estamos à disposição, queremos, por favor, a gente pode viver ainda intensamente, eu e você, sabe, assim, juntos. Gláucia, eu estou há algum tempo, você sabe, namorando e já quase casado com a Diocese de Nova Iguaçu. Né? Você sabe disso, tem participado, inclusive, conosco lá, que bom. Estou achando que você está noivo, hein? Eu tô quase casado. Estou achando que você está noivo, viu? Eu tô quase casado. Eu acho. Quem está do lado de cá, olha para a Diocese de Nova Iguaçu e a Diocese de Caxias, gente, sabe? Não é mais assim. Não é mais assim. Sabe? Não é muito diferente, não. Tem diferenças? Tem. É completamente diferente a relação com a macroestrutura. Mas o dia a dia são as mesmas dificuldades. Não quero entrar em detalhes para não ficar aqui, mas no dia a dia tem as mesmas dificuldades. A gente tem conversado muito, o Dom Luciano é o responsável pelas pastorais sociais no Leste 1. Conversamos recentemente com o Dom Luiz Rick de Friburgo, que não é o responsável, mas que está dialogando sobre a 6ª Semana. No caso de Caxias, Padre Alcindo, que é quem acaba articulando a campanha da fraternidade, vai estar conosco, inclusive, amanhã. Então, tem processos de articulação, sim, mas tem as mesmas dificuldades. Sabe, gente, o jardim dos outros é sempre mais bonito do que o nosso, né? A gente sempre acha que jardim... Cara, o que tem de jardim que a gente acha que é fantástico... Vou dar um exemplo. Nós tivemos terça-feira, nós tivemos uma reunião de Cáritas, de todo o Leste 1. Do Rio de Janeiro estava o Manangão, tinha gente de Nova Iguaçu, tinha gente de Caxias e de Valença. Só tinha 4 dioceses, sabe? As outras 6 dioceses não estavam presentes, sabe? Então nós temos dificuldade de tudo quanto é lugar. Mas estamos caminhando. Há sinais de mudança? Há sinais de mudança, sim, sabe? Vou mandar um beijo para minha esposa aqui. Há sinais de mudança? Há sinais de mudança, sim, sabe? Eu acho que nós temos um povo mais consciente, sim. O que falta, Gláucia, para mim, o que falta é combustível, não falta estrada. Eu vou dizer sem medo de parecer convencido. Eu não tenho um dia livre. Sabe? Amanhã nós temos o encontro da 6ª Semana Social Brasileira. Eu trabalho no dia... Eu tenho uma atividade profissional numa empresa que nem todo mundo, tá? Amanhã eu tenho, terça-feira eu estou em Queimados, online. Terça-feira em Queimados, quarta-feira eu tenho atividade, quinta eu tenho atividade, sexta-feira eu estou em Nova Iguaçu. Quem quer trabalhar, quem quer fazer, quem quer discutir, quem quer mobilizar, tem o que fazer. Agora, tem pouca gente fazendo. Eu tenho um amigo de igreja, um jovem, que ele me perguntou, né, o que me mobilizava. Eu falei que mobilizava era a minha fé. E eu perguntei para ele, por que você vai à igreja? Um jovem de 22 anos, está no Crisma. Ele falou, é porque eu me sinto muito bem na igreja. Eu falei para ele, cara, para me sentir bem eu bebo cachaça. Eu tenho um amigo que para se sentir bem fuma maconha. Eu tenho um outro amigo que para se sentir bem ele toma Rivotril. Sabe? Eu bebo, sabe, para me sentir bem. A igreja não faz me sentir bem, ao contrário. A igreja me faz me sentir muito mal. Muito mal. O problema
O problema é que a gente fica dialogando com quem se sente bem na igreja. A gente tem que dialogar com quem se sente mal na igreja, com quem a igreja faz a gente se sentir mal. Não é com quem se sente mal na igreja, mas é com quem a igreja, e mais do que a igreja, a fé, promove esse tipo de reação. Mas tem sinais, sim. Daniel... Dai-nos a paz que não nos deixa em paz. Dom Pedro Casaldáliga, dai-nos aquela paz inquieta, dai-nos aquela paz inquieta que não nos deixa em paz. É isso. Quinta-feira nós vamos fazer uma conversa com a Ana Helena, biógrafa do Dom Pedro. Está marcado, quinta-feira agora, uma conversa com ela sobre Dom Pedro, e uma das frases que a gente vai usar é essa daí: dai-nos aquela paz inquieta que não nos deixa em paz. Daniel, eu acho que pode, eu acho que tem pastorais sim, que poderia, mas não é pastorais, eu acho que são pessoas que poderiam se articular. Eu acho que a gente poderia... Veja, nós temos várias paróquias que topariam fazer lá um encontro para falar o que é o grito dos excluídos. O problema é que o grito dos excluídos no Rio de Janeiro ele é visto como uma atividade que é uma atividade dos movimentos sociais, não da igreja. Né? Por isso que a igreja não se envolve. Nós vamos ter que reverter isso. Esse ano não dá mais, mas eu acho que para o ano que vem a gente poderia... Eu estou aqui desafiando a cada um e cada uma de vocês para que no ano que vem a gente se programe, se prepare para fazer com o grito acontecer também nos nossos espaços eclesiais. Por fim, Tânia, eu vou fazer uma provocação aqui danada. Há um debate intenso dessa história de pastoral operária e pastoral do trabalhador. Né? Nacionalmente, o nome da pastoral é pastoral operária. No Rio de Janeiro, diz a lenda, no Rio de Janeiro é pastoral do trabalhador, para se desvincular do caráter muito crítico e de esquerda até que tinha pastoral operária. Não sei se é isso ou se não é. Eu sei que é, mas tudo bem. Pastoral devia ser uma pastoral do trabalhador. Sabe? Por que é pastoral operária ainda? É porque a gente gosta de viver de historinha. O coordenador da pastoral operária em Nova Iguaçu é professor universitário. Ou a gente ressignifica o nome operário, ou a gente assume que é a pastoral dos trabalhadores. Onde é que vai entrar o trabalhador que vende bala na rua? Na pastoral operária? Trabalhador. Mas na pastoral do trabalhador. Alguém acha que o cara que trabalha na padaria, sabe, botando pão, entregando, não é o padeiro, não. O padeiro é o cara que vem trabalhar na padaria ou no sacolão, ele vai... gente, tem reunião da pastoral operária, eu vou participar. Não seria mais fácil ele participar da pastoral do trabalhador? Não é? Quer dizer, mas a gente fica... não, porque tem que ser pastoral operária, porque nacionalmente, porque o Santo Dias... A gente gosta de viver do passado. Eu acho, e aí tudo bem, é um problema. A pastoral do trabalhador, eu sei que também, enfim, tem lá suas dificuldades, mas, por fim, eu quero insistir naquilo que comecei falando para concluir, Raymond. A 5ª Semana Social Brasileira não teve nenhuma participação dos movimentos sociais. Esse ano terá, como eu falei, nós temos uma reunião dia 1º de setembro, estamos chamando MST, MTA, estamos chamando os movimentos de luta por teto, nós estamos chamando os movimentos de luta por trabalho, sindicato, estamos articulando uma reunião, então terá. Mas a 5ª Semana Social Brasileira, nós não fizemos mais porque leigos e leigas não assumiram. E não assumiram porque não entenderam que era importante assumir, porque não houve nenhuma dificuldade de fazer tudo o que a gente queria fazer. Digo com absoluta tranquilidade. Não houve nenhuma limitação. Ninguém nunca disse para a gente não pode isso, não pode aquilo outro. Ninguém disse isso. Amém? Oi. Angela. Continua sem me decepcionar, tá? A Ângela é cascuda, ela não é neófita, não. Quem disse que não somos nada, que não temos nada para oferecer? Repare nossas mãos abertas, trazendo as ofertas do nosso viver. Repare nossas mãos abertas, trazendo as ofertas do nosso viver.
A fé do homem nordestino que busca um destino, um pedaço de chão. A luta do povo oprimido que abre caminho, transforma a nação. Oh, 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 Senhor. Oh, 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 recebe, Senhor. Relatos de nossa história, bonitas vitórias que meu povo tem. Palmares, Canudos, Cabana, são lutas de ontem, de hoje também. Oh, 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 recebe, Senhor. Oh, 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 recebe, Senhor. Reinaldinho faz falta, né, gente? Fazer o quê? Vamos lá, nós vamos... Olha, Raimon, mas você representou bem, hein? Porque essas músicas que você escolheu são lindas, hein? Foram boas. Que bom, Patrícia, que você gostou. Mas olha só, tem mais alguém ainda querendo dar a sua contribuição? Eu iria responder a provocação do Tobias sobre o Movimento Nacional Fé e Política, mas não vou fazê-lo agora. Eu só queria dizer, então, se me permite só uma palavra, né? Claro. Eu acho que o Tobias já teve mais razão nisso que ele está falando. É uma crítica muito contundente. Eu acho que hoje ele é um pouquinho injusto com o Movimento Fé e Política, né? Tem vários de nós aqui que fazemos parte de um grupo de fé e política. E se é um grupo de fé e política e não um grupo de fé e cidadania, como muita gente queria que fosse nessa diocese, é porque esse sopro do Movimento Nacional Fé e Política existe. Né? Eu penso assim, e poderia citar 5 estados pelo menos para você, Tobias, onde o Movimento Fé e Política tem muita presença local. Eu acho que nos falta essa presença local, eu diria aqui no Grande Rio, né? Porque, por exemplo, Volta Redonda tem. Né? E concordo com você, que é um grupo de pessoas que se propôs a fazer um serviço de fomento à criação de novos grupos. Eu acho que, nesse sentido, o movimento ele cumpre algum papel de fomentar a existência de outros grupos. E aí eu acho que cumpre o seu papel. Não sei se todo movimento precisa ter uma atuação eminentemente local para se constituir como tal. Ainda mais na era digital e na era da internet. Mas esse é um outro debate aí que a gente vai deixar para uma próxima. Mas, Raimon, eu fui citado, eu tenho direito à tréplica. 1 minuto só. Tem todo direito à tréplica. Não vamos ficar fazendo aqui o debate, não, mas só para... Quando eu falei no início que aqui a horizontalidade circular, isso mesmo. Eu reconheço que o movimento Fé e Política é existente no Rio de Janeiro, o movimento Fé e Política João Crivim, eu reconheço a sua importância. O que eu estou dizendo é que o movimento nacional, eu posso estar enganado, mas ele não cumpre esse papel que você acabou de dizer que deveria cumprir, que é de fomentar a criação de grupos. Eu posso estar enganado, eu aceito. Sabe, não é? Agora, Tobias, eu acho que depende muito da localidade. Primeiro ponto. Segundo ponto, isso eu acho, e aí, em vez de fazer o debate com o Daniel, estou fazendo com o Jorge, tá vendo, Daniel? Veja, qual é o problema de se chamar movimento de fé e cidadania? A escola Dom Adriano Hipólito é fé e cidadania. Não houve, por parte do Dom Gilson, nenhuma restrição a todas as pessoas que nós levamos. Nós levamos o Moema, nós levamos o Neves, nós levamos o Eduardo Brasileiro. E se chama fé e cidadania. Se a gente chama de fé e cidadania e chamando de fé e cidadania a gente atrai mais do que afasta, aí eu vou chamar de pastoral operária, porque operária é o nome marxista. Eu tenho que chamar de pastoral operária. Deixa eu concluir. Eu tenho que chamar de pastoral operária porque eu sou marxista e o nome marxista é que é puta que eu pariu. Agora já era, perdi a Ângela. Quer dizer, a questão não é essa, Tobias. Eu tenho que chamar de fé e política porque se eu chamo de fé e cidadania é porque eu estou cedendo. Eu vou ceder, o meu povo está morrendo. E eu vou continuar com as minhas verdades absolutas, sabe? O meu povo está morrendo, a igreja está de mal a pior, os membros da igreja estão nem aí para nada, e eu vou chamar de fé e política e não atraio ninguém. Mas desculpa. São outras questões, né? Quando você fala da pastoral do trabalhador, eu acho que aí acho que cabe muito, porque o mundo do trabalho mudou. A esmagadora maioria dos trabalhadores 40 anos atrás eram operários. Hoje, quantos são operários e a maioria dos trabalhadores hoje trabalham informalmente no setor de serviços, é diferente.
Eu acho que existem outros elementos, né? Eu acho que, inclusive, né, eu não tenho nada contra a expressão fé e cidadania, eu acho que ela pode ser muito bem aproveitada como se faz lá na Diocese de Nova Iguaçu. A questão é que acho que também a gente tem também que ter a tarefa de fazer a desdemonização do termo político. Senão, quando chega na época da eleição, é esse desespero que para eleger mandatos de natureza popular que tem algum vínculo com o cristianismo. Eu discordo plenamente, mas eu não vou insistir nesse debate, porque senão a gente vai ficar aqui, eu acho que não é esse a gente vai ficar aqui, isso aí a gente tem que fazer uma reunião específica para isso. Deixa a pandemia passar, que a gente senta lá no Margarida e lá o papo cumprido, né? Tá tranquilo. Eu vou lá se tiver cachaça, que nem da outra vez. Tânia, lá tem sempre. Tânia, fala, Tânia. É rápido. Ô, Tobias, eu queria, assim, que antes de você fechar, você falasse assim, um pouco para a gente, assim, em que pé está o lançamento da campanha no Rio. Lembra que a gente vocês ficaram de se unir com a Caritas Nacional, Caritas Regional, e dizer como é que estava. E como é que, tendo o lançamento, como é que a gente faz o grande mutirão acontecer? Entendeu? Acho que a minha pergunta seria essa. Eu posso complementar a pergunta da Tânia, Tobias? Já que a gente não tem o tempo suficiente para preparar algo para esse ano, de que maneira a gente pode se engajar naquilo que já é previsto, seja ou na cidade, ou no estado, ou no Leste 1, no caso, ou a nível nacional? Mesmo que em tempo de pandemia as atividades sejam virtuais, como que a gente pode se envolver nisso a partir desse momento? Mas peraí, não tem tempo para o grito. Para a semana nós estamos começando. Nós não temos mais tempo para o grito, né? O grito, a minha sugestão, dia 26, eu mando para você, Leandro, e aí você manda para o grupo aí o link para entrar na plenária, quem quiser participar. É uma chatice, né? É uma chatice. Plenária do grito. É uma chatice. É uma chatice. Mas eu mando, e aí é bom participar. Sugiro que participe. Eu mando para você, Leandro. A plenária do grito, que é no dia 26, é uma quarta-feira. Acho que é importante participar. Quando eu digo que não tem tempo porque tem daqui a 15 dias, né? Mas eu acho, por exemplo, que este grupo deveria pensar alguma atividade virtual. Por que não prepara uma atividade no dia 7 de setembro, uma atividade do Grito dos Excluídos no dia 7 de setembro, com uma mística própria, e trazer alguém, ou algum de vocês, o Jorge ou o Daniel, preparar alguma coisa, sabe? Sobre o tema. Acho que valeria a pena. É uma atividade do Grito. É isso que a gente está insistindo. No dia 26, a proposta que eu fiz é que a gente faça uma plenária, e aí o mais ampla possível, no dia 7. Mas não sei se vai passar ou não. Aliás, inclusive, Daniel, nem estarei na reunião, porque tem atividade de formação, né? Ainda bem. Agora ele vai na reunião. Ele vai, mas ele não abre a boca, ele fica quieto. Tânia, nós conversamos com o Dom Gilson, com o Dom Luciano. O Dom Luciano, ainda que emérito, é o referencial das pastorais sociais, e com o Dom Luiz de Friburgo. E aí eles se comprometeram, e aí na reunião de Caritas, em que Manandão também estava, a gente lançou a ideia, Dom Luciano assumiu, que tem reunião dos bispos agora dia 2. Né? E na reunião dos bispos, porque, observa, a gente pode fazer o lançamento a hora que a gente quiser, mas para ser o lançamento do Leste 1, é claro que tem que ser de cima para baixo. Eu sinto muito, você pode não ficar feliz com isso, mas é assim que funciona. Né? Só rola conversa com esses 3 bispos? Não, rola conversa com um monte de gente, mas acontece que a ideia é esses levarem, né, para a reunião. Né? E aí, sim, eu estou perguntando se só esses 3 apoiam inicialmente a ideia, com Dom Roberto não rola. Não, estou dizendo que eu conversei com esses 3. Não. Tobias. Oi, Marcos. Dom Luiz Henrique Soares, Dom Luiz Henrique, que foi bispo auxiliar do Rio de Janeiro, de Friburgo? Que foi Dom Luiz bispo auxiliar de Niterói. Dom Rick. Dom Luiz Rick ou Ritz, nunca sei. Ritz porque é italiano.
Então, Hit, pronto, olha como é que é chique. Dom Luiz Hit. Dom Como Luiz Hit. Hit. Não, sim, sim. que tá que tá em Friburgo, que assumiu Friburgo, com todas as dificuldades. Ele está cortando um dobrado, né? 19 municípios, entrou naquela situação que nós sabemos, uma expectativa grande, enfim. Está cuidando da pastoral carcerária no Leste 1. Enfim, eles vão levar para a reunião dos bispos, Tânia, dia 2, a proposta do lançamento oficial no Leste 1, aí um mês depois. Tá? A reunião é 2 de setembro, a ideia é que em outubro, eu propus dia 2 de outubro, que é uma sexta-feira. Tá? Vai ser a data que eles quiserem. E a sugestão é da gente trazer Dom Valdeci, que é o presidente da Comissão Episcopal Sócio-Transformadora. Né? Dom Valdeci já falou que se tiver agenda, ele vem. Vem é ótimo, não é fácil, né? Assim agora. Então, a partir do lançamento, a ideia é criar nas dioceses equipes de animação. E as dioceses terão liberdade para trabalhar. Né? Quer dizer, e trabalhar como? Trabalhar o mutirão por terra, teto e trabalho. Então, esse é o primeiro caso. O segundo caso é o seguinte, nós temos uma reunião dia 1º com os movimentos sociais. Né? Quem está articulando é a Sandra Quintela. A Sandra Quintela é da Rede Jubileu Sul e também é da coordenação. Então, ela está fazendo esse trabalho mais de articulação, porque ela não é de igreja, está fazendo esse trabalho de articulação junto aos movimentos sociais. E aí a ideia é, em algum momento, a gente ir aproximando para que o mutirão seja efetivamente um mutirão, que dispute espaço para garantir terra, teto e trabalho. Vou dar só um exemplo concreto. A gente deve, e o Jorge Alexandre lembrou aí as eleições, né? O que a gente vai colocar no nosso discurso, no nosso debate eleitoral, o tema terra, teto, do que a gente vai colocar do tema terra, teto e trabalho no nosso debate eleitoral? O Ribon, por exemplo, né? E para todos os outros candidatos a vereadores. Quer dizer, em que medida que isso ilumina as nossas ações frente, por exemplo, ao processo eleitoral e depois do processo eleitoral? Uma sugestão que eu dei, por exemplo, é que o tema terra, eu discuti isso com o MST, o tema terra entre no debate eleitoral e no debate de acompanhamento das ações dos vereadores em relação à merenda escolar. Não é? Então, só para dar um exemplo, tá, Tânia? Então, o que nós precisamos fazer é de que forma que o mutirão, ele efetivamente é um mutirão, ou seja, de forma que ações concretas são possíveis a partir do debate que a igreja está promovendo. Essa é a ideia. Tá? E lembrando sempre dos eixos democracia é um eixo caro a nós, não é? Democracia, soberania, eixo caro a nós, e economia. Provavelmente não terá o encontro da economia de Francisco, provavelmente não terá, né? Com a Itália do jeito que está. Mas é outro termo caro a nós, ok? Então, dia 2 de setembro, ajuda lá, fala lá com teus bispos lá, com os bispos que você tem, que você manda mensagem todo dia de WhatsApp para ele, Tânia, para ele lembrar que tem Semana Social Brasileira para assumir. É isso. Daniel tinha pedido a palavra, Daniel? Está contigo. Depois do Daniel... Não dá, não. Ele vai debater esse troço. Não dá palavra para ele, não. Eu só queria dizer, então, antes do Daniel, que, independente de ser fé política ou fé e cidadania, a gente vai ser chamado de herege pelas mesmas pessoas do mesmo jeito, viu? Não tem problema, não tem problema. Eu ia... Daniel. Vou responder a provocação do debate, porque eu gosto desse debate também, mas também já vou afunilhando para a proposta, né? Primeiro, dizer que concordo com o Tobias no que tange a coordenação. Eu sempre deixo claro isso, onde eu estou, que não tem problema nenhum de ser coordenado, mas coordenação é um espaço importante para qualquer movimento. E aí o segundo é discordar do Tobias. A Igreja Nossa Senhora do Loreto, que todo mundo conhece lá na freguesia, eu já fui falar para eles, no grupo Fé e Cidadania. E ser fé e cidadania não impede que eles sejam chamados de comunistas, de hereges, de tudo quanto é nome para paróquia. Não faz eles mesmos disseram isso. Não faz a menor diferença. Eles continuam tendo as mesmas alcunhas e apelidos complicados. Mas eu queria funilar uma coisa de uma proposta já. Aqui eu estou com o pessoal que eu também faço parte do Movimento Fé e Política, João Clibin, que é de nossas reuniões são em Coelho Neto, né? Temos
pessoas espalhadas pela cidade toda. Por que que o evento que a gente vai fazer, eu já estou propondo uma discussão lá no grupo, mas já estou jogando a provocação aqui, por que que não é conjunto com os outros núcleos de fé e política? Aí começa, o que me parece falta de articulação é essa dinâmica de construção com outros espaços. Que aí, pelo que eu sei, tem na Taquara e tem no Loreto, mesmo que seja com nome diferente, mas articular uma atividade dos ritos excluídos com esses dois grupos. Eu sei que esse aqui não é o espaço para isso, mas só estou fazendo uma provocação. Obrigado, Daniel. Eu considero que... Oi? O que, Tobias? A palavra de Deus é clara. A palavra de Deus é clara. A semente que é semeada no asfalto não dá fruto. Cara, tem lugar que não adianta ficar. Eu vou dizer com toda a sinceridade, se me chamarem naquele espaço de novo, eu não vou. Onde você citou. Não vou. Eu não vou. Eu era de uma paróquia aqui que o padre fez campanha para o Bolsonaro na hora da homilia. E aí eu conversei com um monte de leigo e disse, a gente vai deixar isso? Então vai todo mundo para o inferno e eu não fico mais aqui. A palavra de Deus é clara. Tu sai, tira as sandálias, bate uma na outra e vai embora. Ué, eu vou ficar num lugar desse? Sabe? Agora, a gente fica insistindo, eu sei lá por quê. Parece que tem raiz, parece que está agarrado naquele diabo de lugar. Eu não fico. Vai pro inferno. Eu acredito em inferno. Eu sou desses católicos progressistas que acreditam em inferno, sabe? No inferno vai ter o que vai ter desse povo no inferno, sabe? Eu não quero encontrar com eles lá, não. Não, também não. Eu não quero encontrar com eles em lugar nenhum. Eu nem quero ir para o inferno e muito menos quero encontrar com eles. Agora eu vou ficar fazendo o quê num lugar que o padre faz campanha? Porque também se o padre fizesse campanha pro Haddad, eu também ia ficar puto, tá? Eu também ia dizer que não podia. Ok? Mas aí o povo fica tranquilo. Eu não vou andar com esse povo. Diga com quem andas que eu te direi quem és. Quem anda com porco, farelo come, todas essas coisas. Sabe? Então, a gente engoliu sapo demais na PJ, Tobias. Não tem mais... Eu acho assim que temas como esses, né, que vocês trazem aqui, e que quem está mais um pouco no dia a dia, quem esteve na PJ, quem está no movimento de fé e política, no Gritos Excluídos, na Semana Social, envolvido com tudo isso, é claro que as contradições aparecem e, na verdade, as polêmicas chegam. E isso é muito normal, isso é muito saudável, isso é muito bom, né? Eu tenho profunda tranquilidade em relação a isso. Quando a gente, aqui na nossa comunidade, a gente diz que a gente quer estar transversalizado o tempo todo, que a gente quer estar horizontalizado, isso é assim, né? Acho que a dinâmica é essa. Eu, particularmente, gosto muito das reflexões feitas aqui e todas as ponderações colocadas são todas muito valiosas. E o nosso grupo é um grupo de pessoas que buscam o reino de Deus. Esse é um pressuposto sine qua non, né? Sem o qual não há condição de aqui estar. Nós buscamos o reino de Deus e sua justiça. Para isso a gente está aqui, né? O Padre Ricardo está aí muito caladinho, escutando o tempo todo. Eu sempre gosto de ouvir também o Padre Ricardo, acho que é sempre bom, né? Porque tem aquela figura do ancião, né? Que embora o Padre Ricardo seja, né, a idade muito próxima da minha, mas a ancianidade não é idade, né? É um pouco o nosso, quem de certa forma também nos dirige, né? E também na horizontalidade, também na dimensão circular. Não sei se o Raymond, presbítero significa ancião, né? Pois é. Eu não sei se sou ancião, mas que sou velho, sou, né? Já tenho 60. Eu também já estou chegando aos 60, Ricardo. Estou fazendo 59 Vou fazer 59 dia 2 de setembro. Está chegando. Então, a minha experiência de igreja é muito diferente da igreja do Rio de Janeiro, porque eu sou de uma experiência de igrejas com menos gente, né? Era um grupo pequeno, nós éramos
a diocese inteira, 11 padres. Né? A gente tinha o hábito de sentar com o bispo ir na casa da gente, fazer o café, e os conselhos diocesanos tinham participação das religiosas, de todos os agentes pastorais liberados para o trabalho, os representantes das paróquias. Então, tinha uma forma diferenciada, né? E também sempre foram bispos numa perspectiva da teologia da libertação, no mundo do conflito, respondendo processos. Então, o Rio de Janeiro é outra coisa, né? Eu estou num processo de incardinação aqui, e depois de 23 anos aqui, me explicaram que o meu pedido não era para incardinação, era para ter uma experiência para incardinação. Então, eu estou nessa tal experiência agora. Depois de 23 anos, comecei uma experiência para ver se me aceito ou não na diocese, né? Eu acho assim, todo movimento, todo grupo social tem conflito, isso é inevitável, né? Então, não é possível não ter conflito. Agora, a questão é qual é a direção que a gente tem no nosso trabalho, qual é a opção fundamental nossa? Tinha uma palestra do Libânio, João Batista Libânio, um teólogo jesuíta, alguns talvez tenham conhecido, pelo menos de nome. Tinha uma palestra famosa que era opção fundamental. Quer dizer, o que é fundamental para a gente, né? O que importa, né? E depois a gente vai ter divisões, divergências, e ter um cuidado para a divergência não ficar no nome, né? Porque o problema é o conteúdo, né? Qual é o conteúdo? Então, a gente está pisando em ovos, porque há tensões políticas partidárias, há tensões do movimento social e há tensões eclesiais. E elas são muito fortes, né? Então, eu sou um ancião que, nesse momento, estou na observação. Então, estou assim, observando, né? E observando, e estou muito longe dos bispos, né? Eu já estive mais próximo. Eu fui muito amigo do Pedro Casaldáliga, do Dom Valdir Calheiros, do Dom Pelé, do Dom Luciano. Eu sou de outra geração, né? Vocês são mais jovens, vocês têm uma geração, vocês conhecem melhor os bispos do que eu, né? Não conheço muito bem os bispos aqui do Rio, não. Então, estou observando. Muito bem. É isso, viu, Raymond? Obrigado, Ricardo. Raymond. Que bom ter você sempre conosco. Oi, querido. Tendo relação com esses bispos que ele falou, é fácil imaginar por que ele não tem relações com os bispos atualmente, né? Porque também que está entrando num período de experiência depois de 25 anos, né? Nem estágio probatório é assim, né? Olha, a língua costa aqui para dizer que roubada, hein? Ô, Jorge. Mas eu queria... Oi, querido. Eu ia falar assim, o padre Ricardo é um herói da resistência, né? Porque pedir... Daquilo que a gente ouviu dele no dia do aniversário dele, aqueles testemunhos todos, ele pedir incardinação no Rio de Janeiro, é Jesus vindo à Terra novamente, viu? Enfrentar os poderes, né? Mas eu queria... A gente tem uma programação mais à frente. Queria pedir ao Leandro que dissesse para nós como é que está a nossa programação para frente, né, Leandro? Perfeito. Eu acabei de compartilhar aqui no chat, mas vou mandar também no grupo de Zap. No domingo que vem a gente tem o encontro com o Padre Ricardo com a celebração eucarística. Então fica o nosso combinado ainda que mesmo com a flexibilização das paróquias, a gente mantém os nossos encontros todo domingo, de 15 em 15 dias, com a Eucaristia e intercalando com temas. Já preparando o mês de setembro, intercalando com as missas, nós teremos 2 temas muito caros também para nosso grupo. O primeiro será a pastoral afro. Vamos conhecer essa pastoral através de 2 representantes, e também
vamos conversar com 2 jovens sobre a economia de Francisco e Clara. Então, o mês de setembro será muito proveitoso para a gente na nossa partilha também. Se o Tobias me permite, eu gostaria de falar dele então, agora. Leandro, só um minutinho. Então, no dia 5, nós teremos a Pastoral Afro com a dona Zica e com a Cecília. Dia 6. Dia 6. Isso. Dona Zica, de Vila Kennedy, e a Cecília de Realengo. Ali é Realengo? Bangu. Vila Aliança. Não, acho que a Cecília é Bangu, né? Paróquia São Lourenço. Ok. É Bangu, hein? Cecília é Bangu. Cecília é Bangu, ótimo. Pois não, Leandro, você queria falar ao Tobias? E então, eu queria aproveitar que o Tobias está aqui, ele me mandou esse convite aqui e ficou de mandar para a gente o link depois do Zoom. Ele tem esse encontro amanhã, que é promovido junto com a Pastoral de Favelas e a Pastoral da Criança, o Monsenhor Luiz Antônio e o Cônego Geraldo Marques. E o Tobias vai receber, né, vai estar junto com a Sandra Quintela, e o padre Alcindo Milena, para falar sobre a Semana Social Brasileira, talvez com um tempo um pouquinho maior, talvez tenha oportunidade de apresentar alguma nuance que a gente não teve oportunidade aqui, e ouvir também essas outras pessoas. Então, vale a pena, também como forma de caridade, eu chamaria assim, de nós que temos contatos com outras pastorais sociais, nos unirmos também à Pastoral de Favelas e à Pastoral da Criança, né? Como motivadores também dessa união pastoral, né? Acho que vale a pena convidar outras pessoas para esse encontro amanhã, mesmo que não sejam dessas 2 pastorais diretamente, né? É uma maneira também de divulgar a informação. Tá bom? Então, amanhã, 7h30, não é isso, Tobias? Aí você manda para a gente o link, tá? Hoje ainda eu mando para o Leandro mandar para todos vocês, tá? Tá ótimo, Tobias. Ótimo, ótimo. É isso, né, Leandro? Nós queremos agradecer muito ao companheiro, nosso irmão Tobias, que nos provocou hoje aqui ao debate, à conversa. Agradecer a ele a sua vida de militância, a sua luta, né, o seu empenho, o seu compromisso com o reino. E agradecer a todo mundo, né, que está aqui conosco. Não sei se chegou alguém que nunca tinha vindo, que chegou pela primeira vez durante o encontro. Entrou alguém na sala que está vindo pela primeira vez? Se tem, pode abrir o microfone e se apresentar. Eu cheguei, mas já falei no início. Antônia, convidada do professor Luiz Tura. Isso mesmo. Prazer, professora. Obrigada, senhora também. Mais alguém que chegou e que está vindo pela primeira vez? Marília já havia se apresentado, Daniel também. Acho que somos todos já de outros momentos, de outros encontros. Raymond, então, eu queria aproveitar, como algumas pessoas chegaram com o encontro em andamento, me perguntaram sobre a gravação. A gente normalmente grava esses nossos encontros assim que o Zoom renderizar o vídeo. Aí eu vou pedir ao Pedro, porque a gente teve alguns problemas de gravação em outros encontros e os encontros não foram gravados. A gente está gravando na nuvem agora. Assim que isso renderizar, você manda para todo mundo. Eu vou pedir ao Pedro e eu mando a gravação para quem chegou atrasado. No grupo, okay? Tá ótimo. Eu quero convidá-los agora, então, para a gente fazer 2 movimentos. Primeiro movimento, a gente vai abrir os microfones, mesmo que seja desencontrado, não tem problema, para a gente rezar a oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Convidá-los também a rezarmos uma Ave Maria.
né? E depois a gente pede ao Padre Ricardo que nos abençoe para a gente concluir. Pode ser assim? Os microfones todos abertos? Cada um manipula o seu propriamente aí, tá? A voz fica desencontrada porque o Zoom é assim mesmo. As ondas sonoras não conduzem com a mesma velocidade, né? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, as nossas ofensas, como nós perdoamos aqueles que caíram em tentação. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Pela Dom Oscar Romero, Santo Romero, pela intercessão dos santos, que ainda não foram declarados santos, mas certamente o serão, ou já são, né, no coração do povo, Pedro Casaldáliga, Ringo, Padre Josimer, né, Dorothy, pela intercessão de todos aqueles que já vivem sua Páscoa, abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Tobias, mais uma vez, muito obrigado. Viva a nossa comunidade Nossa Senhora da Libertação. Microfones podem ficar abertos para aquela famosa